Hoje vamos falar de contabilidade de custos. Pense comigo. Eu sou Rosângela Godoy, especialista em contabilidade gerencial e criadora do Pensar Gerencial. Como vocês sabem, a contabilidade de custos, ela surgiu na Revolução Industrial, porque havia necessidade de se medir os custos da indústria. A contabilidade de custos, ela fornece as informações para a contabilidade financeira e na apuração, dos custos de venda, do custo de estoque, utilizando os princípios contábeis. Ela fornece também a informação para a contabilidade gerencial, por exemplo, do custo padrão, do custo para tomada de decisão, do custo para controle. Então, quando nós falamos na contabilidade de custos, nós precisamos entender alguns conceitos básicos primeiro, O que é um gasto? Para a contabilidade de custos, nós entendemos que o gasto é um conceito genérico que, na verdade, é tudo aquilo que vai gerar um desembolso para a empresa. E o que é um desembolso? Desembolso é o pagamento de uma compra, O pagamento de algo que a empresa efetuou o gasto. Investimento. Ele é um gasto que fica classificado no ativo, porque ela tem uma vida útil mais longa. Os maquinários, por exemplo, têm a vida útil longa e ela é um benefício para a indústria, porque a máquina vai ajudar a transformar um produto. O que é uma despesa? A despesa é um serviço consumido, direta ou indiretamente, para a obtenção da receita. Uma perda dentro da contabilidade de custos, ela é um bem ou um serviço, consumido de forma anormal e involuntária. Então, ela será uma despesa, porque na indústria a gente tem perda, mas uma perda já controlada, daí isso faz parte do custo. Mas assim, eu quis trazer para vocês alguns conceitos básicos para a gente começar a entender como que se forma um custo. Aí eu sei que muitas vezes a gente fala todos esses conceitos e dá um nó na cabeça, da gente, que a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Perda é normal, perda não é? A gente acha que perda é despesa, mas nem sempre. Por isso que alguns conceitos básicos é muito importante quando a gente fala de contabilidade de custos. Então, compra de matéria-prima, então, ela é um gasto, Porque ela irá gerar um desembolso que haverá um pagamento, Então, a gente tem que conhecer alguns conceitos básicos, no custo para que a gente possa entender melhor. Então, vamos supor, se a matéria-prima for para o teu ativo, que é o estoque, ela é um investimento. E quando essa matéria-prima ela vai para a produção, é que ela se torna um custo, tá? Então, grave bem isso. O custo, ele é um tripé. É apuração de custos, controle e informação para decisão. Esse tripé, eu preciso que vocês gravem isso, porque ele é muito importante quando eu falo de contabilidade de custos. Então, na contabilidade de custo, nós temos que medir, Por isso que a gente mede custo de produção no período, quando a gente soma todos os custos incorridos naquele período dentro da fábrica. Quando eu falo custo de produção do período, ela pode ter sido vendida ou não. Eu estou falando do custo de produção. Aí nós temos custo de produtos acabados. O custo de produtos acabados é a soma do custo do produto que foi acabado também de um período, independente se ele foi vendido ou não. Então, e aí nós temos o custo do produto vendido. Aí sim são custos daquele período que você determinou, mas dos produtos vendidos. Muito interessante isso na contabilidade de custos, que às vezes faz toda uma confusão. Porque custo de produção é todo o custo que serviu para produzir um certo período.
custo dos produtos acabados é o custo de um certo período daqueles produtos que foram acabados. E o custo dos produtos vendidos é o custo do produto daquele período, mas dos produtos que foram vendidos. Isso é muito importante a gente saber, porque daí vai clareando as ideias dentro de custos. Aí nós temos, né, para apuração do custos, nós temos alguns conceitos também. Nós temos custos primários, que são considerados a matéria-prima e a mão de obra são diretas aplicadas para aquele processo produtivo. Aí nós temos custo de transformação. São os custos para transformar aquela matéria-prima. Então nós consideramos o custo aqui da mão de obra direta e os custos indiretos da fabricação. Nós chamamos também do custo de conversão. Então, quando você ouvir falar no custo de transformação, aqui a gente não considera a matéria-prima, tá? A gente considera só a mão de obra e todo o material que foi usado para transformar aquele produto. É o custo de transformação. E nós temos o custo de produção, que é a matéria-prima, mais a mão de obra, mais os custos indiretos. Então, eu vou repetir, tá? Para apuração dos custos, nós precisamos saber. Nós temos custos primários, que é matéria-prima e mão de obra. Nós temos custo de transformação, que é a mão de obra e todos os insumos utilizados para transformação. E o custo de produção, que é a matéria-prima, a mão de obra e mais todos os custos indiretos, tá? Ainda a gente pode classificar os custos também como os custos diretos, que são aqueles que vão diretamente, são apropriados para aquele produto, né? E esses também pode ser, a gente pode medir ele individualmente. Temos os custos indiretos, são aqueles que a gente não tem como mensurar diretamente, então a gente apropria ele por uma base, a medição ela vai ser feita por estimativa, ela vai ser, às vezes pode ser arbitrária. Então uma dica aqui que eu dou para os custos indiretos é que os custos indiretos só terão em uma produção, né? Quando tiver mais de um produto. Então a gente só tem como saber os custos indiretos quando eu produzo quando eu tenho uma produção de produtos variados. Aí eu tenho que fazer essa apropriação para cada produto. Porque quando eu faço produção de um produto só, todos os custos vão ser para aquele produto. Então, você não precisa nem mensurar diferente. Você já sabe que tudo vai ser apropriado ali. Aí, só quando tem vários produtos é que a gente tem que fazer uma mensuração, apropriar esses custos indiretos. Nós temos os custos variáveis, que são aqueles que variam de acordo com o volume de produção. Os custos fixos são aqueles que não sofrem variação pela quantidade produzida. E daí eu tenho uma dica muito boa para vocês, né? A variação do custo tem que ser sempre em função do volume de produção. Quando você fica com essa dica, fica muito mais fácil você entender essa variação do custo, quando ele é fixo, quando ele é variável, né? Então, eu tenho uma colinha aqui para vocês gravarem, para ficar mais fácil de entender. O custo fixo, no total, ele não sofre alteração. Mas quando a gente fala do unitário, então no unitário ele é inversamente proporcional à quantidade produzida. Quanto maior você produzir, menor é o teu custo unitário. Agora, o custo variável, ele no total, ele é diretamente ligado à produção. Ele é diretamente proporcional à produção. Então, o custo variável, quanto maior for sua produção, maior é o seu custo variável. E nós temos tipo de produção.
Nós temos produção por ordem, que é quando a empresa atende encomendas, ou então ele produz para vender para o posterior. Aí ele tem, são determinados, assim, quando a gente fala que é produção por ordem, ele vai atender pedidos, né? Ou ele vai produzir uma certa quantidade e já pôr para venda. Então ele não tem uma forma contínua de produção. Por exemplo, avião, navio, equipamentos especiais, esses são produzidos por encomenda. Não tem como você ter uma larga escala de produção. Agora, a produção contínua, ele é tipo uma roupa, né? A produção de roupa. Você produz continuamente sem ter um pedido próprio, ou se tem pedido, mas você produz continuamente. Então, essa são métodos de produção, tipos de produção, por ordem ou contínua. Nós temos também dentro, quando a gente fala de custos, contabilidade de custos, a gente tem os métodos de custeio. Eu vou falar os principais métodos de custeio, né? Que método de custeio, na verdade, é como a gente apropria os custos aos produtos. Custos por absorção. Então, ele apropria todos os custos, né, aos produtos. Então, somente esse aqui, ele pode ser utilizado na contabilidade financeira, né? É esse que o governo aceita para efeito de custos, que é o custeio por absorção. Então, esse método é o único que atende o princípio de contabilidade. O método variável ou direto, a gente utiliza ele muito para contabilidade gerencial, porque ele pega os custos variáveis e atribui aos produtos. Os custos fixos são tratados como despesas do período. Então, esse método a gente usa muito para o gerenciamento apenas. Eu espero, né, que com esses conceitos básicos que eu trouxe hoje, vocês consigam entender um pouco mais de contabilidade de custos e que ajude você a perder esse medo da contabilidade de custos. A contabilidade de custos, ela é primordial para o gerenciamento de uma indústria. E eu falo assim, não só para a indústria, né? Porque a contabilidade de custos, quando ela é muito bem feita, quando você consegue analisar todos os custos, ela no comércio ou então numa prestação de serviço, quando essa contabilidade de custos ela é muito bem feita, ela traz um resultado fantástico para a formação de preço de cada produto, do serviço. Então, a contabilidade de custos que nasceu da necessidade da indústria, hoje a gente consegue trazer ela para todos os ramos. E é muito interessante quando você conhece todas essas nuances da contabilidade de custos e consegue aplicar para cada ramo de empresa. E isso você consegue melhorar muitos resultados do seu cliente quando você aplica uma boa contabilidade de custos. Então é muito importante o contador conhecer o seu cliente e conseguir implantar essa contabilidade de custos, ajudando ele na formação de preço e com isso conseguir tomar uma decisão mais assertiva no momento da compra, no momento da decisão de um contrato, no momento da precificação dos serviços. Então, a minha dica é: utilizem a contabilidade de custos em todos os ramos que vocês trabalham, porque ela é muito interessante e serve muito para melhorar os números dos seus clientes. Obrigada e até o próximo vídeo.